E aí, meus amores, tranquilo? Bora para mais um videozinho aqui. Vou direto ao ponto. Vou falar agora sobre aprendizado supervisionado. Por que eu não vou falar sobre aprendizado supervisionado e sobre não supervisionado? Porque os primeiros vídeos que eu vou passar agora aqui no canal vão ser sobre aprendizado supervisionado. Ok? Então, o que é um aprendizado supervisionado? Quando nós estamos tratando do nosso modelo, né, só revisando o que é um modelo, seja ele um modelo matemático, né, um modelo computacional, ao qual, a partir de determinados dados ao qual a gente treina, ele vai ter uma determinada ideia sobre o que é aquilo e vai te responder o determinado valor. Tá, bem genérico. Por quê? Porque aqui nós estamos tratando sobre dois tipos de algoritmos, né, os dois tipos principais de algoritmos, quando nós estamos tratando sobre aprendizado supervisionado. Tá, então nós estamos tratando sobre valores de classificação e de regressão, com acento, né, para não escrever errado. Existem esses dois tipos, que são de classificação e de regressão. O que é? Então, vamos primeiro para os de classificação. Quando nós estamos tratando de algoritmos de classificação, como já diz o próprio nome, ele vai classificar esses dados. Beleza, como assim? Então, vamos colocar, por exemplo, que eu vá classificar imagens de aves. Neste caso, não, de um periquito. Ok? Então, nós temos que classificar os periquitinhos. Né? Não sei se isso daqui está mais para papagaio. Né? O periquito ele tem aqui um bico mais para baixo, ele é mais aquela coisinha bem feinha assim, né? Que ele tem um biquinho bem meio torto assim, parece. Nossa, esse periquito aqui ficou meio triste. Né? Seja lá o que for, dane-se. Então, nós estamos tratando sobre os periquitos. Então, estamos classificando imagens de periquitos. Então, quando nós vamos passar essas imagens para o nosso modelo, né, existem modelos que são bons para poder fazer esse tipo de classificação, principalmente classificação de imagem. Então, vamos passar para ele, sei lá, 100 mil imagens de periquitos e não periquitos para o nosso modelo. Né? Então, putz, 100 mil é muitas imagens. Não, se a gente for tratar nos dados de hoje, por exemplo, pode ser que para nós, pessoas comuns, seja difícil você ter mais de 100 mil imagens de periquitos e não periquitos. Mas, por exemplo, para a Google da vida e afins, para eles não é tão complicado. Tá, então vamos colocar que nós só tenhamos 100 imagens, né, entre periquitos e não periquitos. Então nós vamos passar essas imagens aqui para o nosso modelo, ok? O nosso modelo vai entender o que carambas é um periquito, né, aquele biquinho meio redondinho assim para frente, né, e vai responder se uma imagem futura, né, uma imagem desconhecida que entrar aqui, que ele leia, é um periquito ou não é um periquito. Isso é um exemplo de classificação. Agora, quando nós estamos tratando de um modelo de regressão, né, nós estamos tratando sobre um modelo de regressão, então estamos falando sobre o quê? Estamos tratando sobre valores mesmo. Valores, quando eu digo valores de números. Né? Então nós estamos falando sobre valores de intervalo, estamos falando sobre, sei lá, tipo 1,75, 213, não estamos tratando sobre uma classificação. Estamos tratando sobre números. Como assim? Vamos colocar que eu queira fazer um modelo de valor de cartas de Magic. Não sei se vocês já jogaram Magic, mas vamos considerar que eu tenha várias cartas aqui de Magic. E aqui a parte de cima aqui do desenho é maior. Né? Eu tenho um espacinho. Aí logo depois aqui embaixo eu tenho um espacinho menorzinho. Né? Então eu tenho aqui a imagem do desenho. Né? Que eu tenho aqui, seja lá como for. Eu tenho aqui o que a carta faz, uma pequena descrição. Eu tenho aqui se a carta é rara, né? Se ela é rara, comum, se ela é incomum. Eu tenho aqui alguma outra coisinha, né? O tipo dela, eu tenho a quantidade de mana que ela é usada para poder descer na carta. Veja que eu tenho vários atributos aqui nessa carta.
né? Então eu vou passar estes atributos para o meu modelo. E no final das contas, que é o que eu estou querendo saber o valor, eu vou passar qual que é o valor dela em real. Vamos colocar que essa carta aqui seja 50 centavos. E eu vou jogando um monte de cartas lá. Eu vou jogar, sei lá, tipo 800 mil cartas diferentes, cada um com seu respectivo valor. E agora, uma hora que eu vou perguntar assim, putz, quanto que é essa minha cartinha? Um atropelar custa? Quanto essa cartinha atropelar vale no mercado, né? Em cima das outras cartas que eu já tenho. Eu vou ter esse modelo. Tendo este modelo, eu vou poder jogar, por exemplo, uma cartinha atropelar e saber quanto que ela custa. Mais ou menos em cima do meu modelo. Ok? Putz, eu ainda não entendi. Vamos colocar alguma outra coisa. Tá, um outro exemplo de classificação. Vamos colocar uma análise de crédito. Então, quando nós estamos tratando sobre uma análise de crédito, você vai chegar lá no banco, você vai falar assim, pelo amor de Deus, rapaz, eu preciso desse dinheiro para, sei lá, para poder viajar para os Estados Unidos, né? Então você vai lá para o banco, você vai pedir dinheiro. Então o banco ele vai analisar o que? Ele vai analisar a sua idade. Isso pode ser tanto para crédito quanto para seguro, por exemplo. Então ele vai analisar a sua idade, vai analisar a sua renda, quanto que você ganha ou não. Vai analisar se você já tem alguma outra restrição. Então, se você já está devendo para algum banco, se você está devendo nas Casas Bahia, se você está devendo para o boteco da esquina, não para o boteco da esquina, né? Alguma coisa que o seu CPF é o qual esteja atrelado. Se você está devendo para o banco, né? Se você pegou algum crédito em algum outro lugar e não pagou, não é? Se você é um caloteiro. Se você tem tudo que seja relacionado ao dinheiro que você tem. E aquilo em cima disso, né, veja que muitas coisas são, ó, isso daqui é um número, isso daqui também vamos considerar que é um número, né, pode ser, por exemplo, a renda média, isso daqui pode ser um outro classificador, pode ser, por exemplo, um sim ou um não, isso daqui pode ser também um sim ou não, né, e assim por diante para saber se ele te aprova o crédito ou não te aprova. Veja que nós estamos tratando sobre números, né, e outros tipos de atributos para poder te dar uma classificação se você é um bom pagador ou se você não é um bom pagador. Um outro exemplo, por favor, de regressão. Então eu quero saber um valor, um determinado valor, né? Então eu quero saber, por exemplo, sobre o preço de casas. Quanto que é a casa, sei lá, aqui em Guarulhos. Então vou querer saber, por exemplo, o bairro. Então vou saber qual que é a metragem quadrada da casa. Eu vou querer saber quantos quartos. Eu vou querer saber banheiros. Então, se a casa tem portão automático, todos os outros atributos que você queira colocar e no final das contas eu vou chegar em um determinado valor. Sei lá, a casa custa R$10. Tá. Ainda não consigo ver nisso. Eu vou dar mais um exemplinho só para poder ter. No caso, muito mais de uma regressão que fica mais fácil para a gente poder ver. Então, quando nós estamos tratando aqui sobre um modelo, não sei se vocês já viram um modelo de regressão. Então, eu vou lançar, sei lá, aqui é o valor da casa, né? Então, nós estamos tratando sobre Y, né? Então, aqui é o resultado dela. Vou colocar menorzinho. E aqui o X. Então, aqui é o valor da casa, né? E aqui, por exemplo, é a metragem quadrada. Vou assumir o valor da casa simplesmente só pela metragem quadrada dela. Então eu vou colocar, por exemplo, os valores, né, de acordo com o tamanho da casa. Então eu vou tendo vários pontinhos. Né? Tem casa que é bem pequena e bem cara. Tem casa que é grande e não é tão cara. E até que vai chegar uma hora que eu vou conseguir tirar um modelo linear neste caso, que vai ficar mais ou menos aqui. Então vamos chegar
vou falar assim, putz, de acordo com o meu modelo que eu treinei em cima desse monte de pontinhos, em cima desse monte de dados que eu já passei, eu vou falar assim, eu quero saber quanto que custa a minha casa, sendo que minha casa tem, sei lá, 100 metros quadrados. Vamos dizer que é neste ponto. Então eu só vou cruzar aqui e saber neste ponto aqui. Sua casa custa, sei lá, 50 reais. E assim sucessivamente. Ok? Então nós criamos modelos em cima dos dados aos quais nós treinamos, nós passamos para o nosso modelo, né, dizendo exatamente quanto que é, qual que é o resultado dele. Então esse monte de pontinhos, que são as casas que eu passei para o meu modelo, eu estou falando em cima da determinagem metragem quadrada dele, ele vale este tanto, que é para eu poder montar o meu modelo, né, e em cima disso eu vou conseguir passar um dado futuro para poder saber se esse meu modelo também está bom ou não, ok? Qual que é o resultado que esse meu modelo retorna. E se tanto ele dá um resultado bom, né, vamos dizer assim, um resultado preciso, tanto no valor ao qual ele me dá, ou na carta, neste caso no valor da carta, neste caso se você é um bom pagador ou não, porque pode ser inclusive que o modelo pode errar, né, o modelo ele não é 100%, dificilmente você vai ter um modelo que acerta 100% das vezes, né? Às vezes pode ser que ele classifique, sei lá, um papagaio como um periquito, então ele erre, realmente. Pode ser que ele dê um valor, sei lá, a sua casa esteja valendo 50 conto e um modelo ele apresente que sua casa esteja valendo, sei lá, 35. Veja que isso daqui pode realmente acontecer, ok? Então existem esses dois tipos de algoritmos, dois tipos principais. Estamos tratando sobre aprendizado, os algoritmos de classificação e os algoritmos de regressão. Ok? Uma última dúvida. Se eu tiver 850 mil dados, 850 registros, eu tenho que classificar um por um? Sim, você tem que classificar um por um. Você vai ter que passar para o seu modelo exatamente qual é o resultado que você quer. Ok? Existem inclusive até sites que fazem isso. Alguns sites que já têm até modelos matemáticos que já estão prontos para isso. Ok? Espero ter explicado um pouquinho. Sei que é meio estranho você simplesmente ver assim por escrito. Mas mais para frente eu vou começar escrevendo código e vai ficar bem melhor para vocês poderem entender. Beleza? Desculpa pelo vídeo grande. É que eu não queria deixar lacunas na explicação. É isso aí, meus amores. Beijos na bunda e até mais.